Fala galerinha da Fé com Destino, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Caio. Espero que vocês estejam gostando do canal. Hoje estou aqui para falar novamente sobre o amor de Deus. Deus é tão maravilhoso, é tão grande que ele pegou e enviou o filho dele para morrer por nós. Se você pegar e começar a remoer tudo que a gente já viu das pessoas que morreu, a gente sempre vai ter um que vai pensar, vai ter na nossa mente, vai falar, nossa, esse aí morreu porque ele fez isso, fez aquilo, tipo, dando a entender que ele morreu porque mereceu, né? Ou que ele fez por onde. Mas e Jesus? Fez o que para ele poder morrer? Então, é uma coisa que deveria acontecer para poder se cumprir a história, mas também é algo que não tem uma explicatória, uma justificativa, né? Uma explicação sobre o porquê que ele morreu. Porque o povo, pelo que eu já apurei, o povo daquela época, eles tinham um rei. E esse rei eles não poderiam contrariar em nada. E naquela época também eles tinham um templo. Só que esse templo, eles ganhavam muito dinheiro com os fiéis, que era um templo para falar sobre Deus, né? Como se fosse uma igreja. Só que Jesus, ao descobrir que eles estavam ganhando dinheiro com isso, que aí ele pegou e falou assim, vamos derrubar o templo, porque não quero que ninguém ganhe dinheiro com o nome do meu pai. Só que ele conseguiu derrubar alguns templos naquela época. Só que aí levantaram outros e aí ele pegava, ia lá e fazia o mesmo discurso. Aí o pessoal bravo naquela época pegou e falou: pô, ele tá atrapalhando nosso ganha-pão, tá atrapalhando nós ganhar dinheiro com isso. Então vamos fazer algo contra ele. Então até que pegaram Jesus uma época, ofereceram a 30 moedas lá para Judas, né, e tal. Aconteceu o que aconteceu, que muitos já sabem da história. Aí decidiram crucificar Jesus, aí perguntaram para Pilatos: pode a gente veio aqui para condenar esse homem porque esse homem não é quem ele é. Aí Pilatos, não, relutando muito, porque ele já entendia a grandeza de Jesus e sabia que Jesus não tinha nenhum pecado para poder ser crucificado. Só que aí a justificativa do pessoal naquela época foi que Jesus estava indo contra os reis. Então Pilatos perguntou qual que era, né, a justificativa disso. E aí ele falou assim que ele estava querendo mandar no lugar do rei deles daquela época. Só que aí não era tudo aquilo, isso era tudo invenção para ele poder ser crucificado. Mas se Jesus não fosse crucificado, ele morreria talvez pior nessa época aí. Seria morto de qualquer jeito porque ele tinha que cumprir a palavra, né? E daí Pilatos meio relutante, aí pegou e viu que o povo estava a favor dos que estavam querendo crucificar Jesus. Aí ele pegou e aceitou e ordenou que Jesus fosse crucificado. E até Jesus temeu a morte. Por mais que ele tenha vencido a morte, ele teve um momento de desespero. Que ele pegou e achou que Deus estava se afastando dele. Tipo, fez parecer como se ele fosse traído. Mas na verdade, quando ele olha para a mãe dele, a Maria, aí ele entende o porquê tá fazendo aquilo, que era para poder salvar todos nós. E assim, se você for ver que assim, que Jesus fosse viver nessa época, eu tenho certeza que muitos iriam crucificar ele porque o ser humano hoje em dia está sempre reclamando de algo, sempre reclamando de algo. E se aparecer algum Messias hoje em dia, todos vão pegar e vão falar mal dele. Ninguém vai acreditar, porque hoje o povo está muito julgando. Se naquela época Jesus morreu sendo perfeito, imagina hoje em dia como o povo iria reagir. E então, para você ver, a maior grandeza que Deus deu por nós foi ver o seu próprio filho salvar a gente através da morte. Por mais que ele tenha vencido a morte, mas não é uma coisa fácil ver o seu próprio filho se sacrificando por milhares de outros, né?
a gente sempre vê mais os pais quererem fazer isso do que os filhos. Então a gente vê o grande amor que Deus tem por nós. E se você está no pecado e acha que não é digno de Deus, esquece isso. Deus não está vendo o seu pecado, Ele está querendo ver o seu coração. E se você estiver pecando, mas for de encontro com Deus, tudo isso vai ser esquecido. O que você não pode é pecar e se afastar de Deus, porque aí os pecados realmente vai querer te dominar. Agora, se você estiver próximo de Deus, Deus sempre vai estar com você. Não importa a hora, não importa o dia, não importa nada. Ele sempre quer você perto dele de corpo e alma e coração. Entendeu? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando de todos os que eu estou fazendo. Até a próxima e um forte abraço. Fiquem com Deus.